Ó, essa vez vocês se sentiram sabotados, que nem eu. Cortou aí bem no meio da fala de um de vocês. Sim. Em 2, eu do Adler. Verdade. Foi. Tava super quente aqui a interação, a discussão e pimbas. Pera aí. Cadê aqui? Tem mais gente querendo voltar para aula. Pronto. O nosso é um roletão, como dito. Notem que aqui, ó, ele tá apoiado no chão, ó. Tá desenhado aqui um pedacinho do chão, tá? Ele tá apoiado aqui no chão. Então, qual que é a reação? Pra cima. Isso, é uma força para cima, porque o chão não deixa que a treliça caia. Então, ele é uma força para cima, CY. Se esse CY aqui tá para cima, o AY para estar em equilíbrio, Pra baixo. para baixo. Agora, eu tenho certeza se é para baixo? Eu não tenho tanta certeza, porque eu tenho essa força aqui de 800 libras que também é para baixo, tá me entendendo? Uhum. Então, pode ser que, de repente, para equilibrar, ela seja para cima. Mas, whatever, tanto faz. Não sei, não tenho certeza de nada. Você vai desenhar ela com sentido. A gente desenha para baixo, não tem problema. Como dito, Será? vamos começar. Pode falar. Por que essa treliça tá pra baixo da terra? Ah, não sei. É como se fosse uma parede ali, tipo, tá no alto, assim, tá ligado? É, pode ser. Mas é meio esquisito mesmo. Você pode pensar no seguinte, tem umas pontes rolantes, deixa eu ver se eu acho no Google, que é mais ou menos isso, a força acaba ficando para baixo dos suportes, tá? Ali ele mostrou do chão, mas podia ser de uma coluna. Ponte rolante. Isso aí o pessoal de civil deve delirar fazendo. É uma matéria que eles se O pessoal amarram. gosta, né? Porra. Uma Alguém tem pontezona, que imagina que gostar, não é, rola. gente? É verdade, né? Alguém tem que gostar de Achei ponto. uns desenhos aqui, peraí. Deixa eu compartilhar. Imagina que eles fazem isso por amor, rapaziada. Nossa. Faz por amor, Chegar, sim. nossa, hoje que eu vou calcular uma ponte que rola. Você acha que não? Alguém tem que gostar. Ó, é tipo esses elementos aqui, ó. Notem que eles estão presos, suspensos aqui, ó. Ixi, acho que parou de... Tá compartilhando, Como que é carregando o a nome tela? disso aí? Tá. Ponte rolante. Ah, tá. Ó, ponte rolante apoiada. Estão enxergando aqui? Uhum. Ó, tá vendo que ela tá apoiada, mas a carga vai ficar embaixo dela, tá bom? Não vai ficar em cima. Esse é um exemplo. Nossa, na empresa onde eu trampava, tinha uma ponte dessa, daí eles estavam rolando uma peça de um caminhão lá. Aconteceu que caiu em cima de uma máquina que tinha, tipo, uns 10 pessoas do lado, assim. Mas por que caiu? Morreu alguém? A corda de aço não O cabo aguentou. de aço. Uhum. Morreu Pois ninguém, é, não? tinha que ter... Ou o Não, não morreu cara... ninguém, o pessoal tava só do lado, mas caiu bem em cima de uma máquina, tá ligado? Ela, tipo, Putz. afundou a máquina assim no meio. Nossa, ainda bem que não morreu ninguém. Ó, aqui tem mais um Até exemplo ali, ó. Ela vai apoiadinha e a carga vai para baixo. Bom, basicamente é mais ou menos isso que está acontecendo ali. Você tem uma estrutura suspensa, né, presa acima do chão, digamos assim, e as forças vão atuando ali embaixo dela. Bom, voltando ao exemplo. Claro que uma estrutura dessa seria uma treliçona, uma coisa bem grande. Ali tinha as vigas, mas poderia ser uma treliça que eu já vi ponte rolante no estilo treliça. Então, mas tipo ali, aqui no nosso exemplo tem só 3 barras, mas seria uma coisa com muitas outras barras. Bom, vamos fazer o diagrama do nó B. Tá lá embaixo, então, ó. Não, vou fazer mais para cima. Aqui. Nó B. Vamos desenhar primeiro as forças que estão conhecidas e o resto daí a gente... Ah, não, tem que desenhar ali mais para baixo. Porque tem as barras em cima ali. Aqui é o nó B. Então, tem a força aqui de 800. E essa aqui de 400. E aí a gente desenha as forcinhas nas barras da treliça. Então, a gente tem uma barra aqui inclinada, com um certo ângulo, e uma outra barra aqui. Vamos lá. Que sentido eu vou escolher para essas barras aí? Vamos pensar nessa primeira aqui, ó, FBC. O que vocês acham? Será que eu aponto a setinha para cima ou para baixo? Pra cima.
Eu penso que para cima, porque ela está sustentando essas forças, né? E faz sentido nesse aspecto, que ela está suportando aquelas cargas que tá para baixo e para a esquerda. E essa outra setinha aqui da força FAB? Também pra cima, porque se eu tirar o FBC, cai tudo. Também. É verdade. Acho que tem que ter um equilíbrio nessa questão aí. Isso aí. Eu também acho, e aquela história. Se de repente você errou, vai aparecer no sinal, tá? Não vamos nos prender muito agora nesse lance aqui. Só que a questão é, ele não dá os ângulos. Será que a gente consegue descobrir? Bom, consegue desse cara aqui, pelo menos de cara. O lado, estão vendo esse triângulo aqui, né? Que formado por essas dimensões de 8 e de 8. Correto? Uhum. Quanto que é o ângulo, então, se o meu triângulo tem dois lados iguais? Não sei, acho que é 30, sei lá. Não, 30 é quando tem os... Não, quando tem os três lados iguais é 60. 45, 45. 45 graus. Né? Porque é um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus, então tanto esse ângulo quanto aquele ali de cima é 45. E se aqui forma 90, porque o eixo X sempre forma 90 graus com o eixo Y, aqui também é 45 graus, certo? Capites? Sim. Então, tá bom. Thiago. Agora esse cara aqui, ó, é um outro triângulo que não é de dois lados iguais, porque aqui em cima vale 6 e aqui do lado vale 8. Então vamos calcular o ângulo. Vamos calcular, tanto faz o ângulo aqui que você quer calcular. Tudo aqui é Pitágoras, hein? Não, vai ter que usar as leis trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Então, ó, eu vou escolher esse ângulo aqui, ó, de cima, vou chamar ele de alfa, porque ele é o mesmo daqui de baixo, que é aquele lance dos ângulos alternos e internos. Então, você tem uma inclinação, o ângulo que essa inclinação faz com o eixo X aqui em cima é o mesmo que ela faz com o eixo X aqui embaixo. Então, por isso que eu chamei. Vou calcular aquele lá de cima. Bom, vou desenhar o triângulo aqui para a gente calcular. Porque lá de cima vale 45 também. Não é 45, porque não é ângulo, os lados não são iguais. Aqui é 6, aqui é 8. Certo? É verdade, né? Tá, mas se fizer... Tá, é verdade. Se fosse os dois 6 ou os dois 8, daria sim. Então, vamos lá. Esse 8 aqui é o que em relação ao alfa? Cateto oposto, adjacente ou hipotenusa? Oposto. Boa. Então, cateto oposto é o 8. E o 6? Adjacente. Boa. Então, 6 é adjacente. Que lei trigonométrica tem cateto oposto sobre cateto adjacente? Tenosa. Tangente, né? Tangente. Tangente. Tangente, então, de alfa, que é o nome do ângulo que eu chamei, é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos substituir os valores lá. Tangente de alfa é igual a cateto oposto é 8, cateto adjacente é 6. Mas isso não vai dar o ângulo. O que vai dar o ângulo? O arco tangente. Tangente. Então, tangente na menos 1. Na calculadora é tangente na menos 1. Quanto que dá, então, esse ângulo aqui? 53,13 graus. 53,13 graus. Boa. Então, é esse ângulo aqui, ó. Que eu vou desenhar aqui, 53,13. Então, teve que fazer esse plus aí só para começar os cálculos. Muito bem. Olha o seguinte. Lembra que a gente pode começar ou pelo somatório de força em X ou pelo Y. Nesse caso, as duas forças, elas estão no eixo X, as que eu não conheço, o FAB e o FBC. Elas têm componente no eixo X? Pera lá, o FAB tem componente no eixo X e o FBC também. Também, então as duas têm componente no eixo X. E no eixo Y, elas têm componente no eixo Y? Sim. Também. Então, o que significa isso? Que qualquer uma das equações eu vou poder usar, só que como eu tenho duas forças com componentes em eixo X e Y, eu não vou conseguir uma solução direta através do somatório de força em X ou em Y. Vou precisar das duas equações e trabalhar com as duas juntas. Isso é uma coisa que a gente já fez em exercícios anteriores. Então, vamos lá fazer para vocês entenderem um pouquinho melhor o que estou falando. Vamos fazer primeiro o somatório de força em X, então tanto faz a ordem que você escolher aqui. Eu vou escolher a ordem padrão, mas tanto faz, se quiser começar pelo somatório de força em Y, não tem problema. Quais são as forças que estão em X? X. Me diga com um sinal.
Menos 400. Menos 400. Aí, menos FAB. Uhum. Isso. Só menos FAB? Vezes cosseno. Isso. Cosseno de 53. Isso, é cosseno porque se você notar aqui a encostando. componente está encostando, né? Tá certo que eu Mais desenhei ainda, né? ali em cima. E aqui, ó, o FBC, como é que fica? FBC, FBC, mais, né, FBC, vezes cosseno de 45. Isso, gente. Mais alguma força no eixo X? Acho que não. Não, deixa eu só apagar aquela Igual a zero. seta ali. Mais FBC vezes o cosseno de 45. Beleza, então, ó, olhem essa equação que a gente acabou de escrever. Quantas incógnitas tem nela? 2. 2. Dá para resolver quando tem 2 incógnitas numa equação? Não. Dá. Não dá, porque você não conhece nenhuma das incógnitas, não dá para resolver. O que a gente vai ter que fazer? Mais uma equação, porque eu tenho 2 incógnitas, então eu preciso de 2 equações para resolver o problema. Tá? Só dá para resolver de forma direta quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, não foi o caso aí nessa nossa primeira equação. Me ajudem lá, como é que fica o somatório de forças em Y? Com um sinal. 800 menos 800. Uhum, Menos menos 800. 800. Mais FAB, seno de seno 53. Isso. O que mais? Mais FBC. Uhum, Seno de 45. perfeito. Viu? Fácil. Beleza. E agora? Agora sim, eu tenho 2 equações com 2 incógnitas. Como é que eu vou resolver essa parada? Isola um dos dois, substitui no outro. Exatamente. Sim. Isola uma dessas 2 variáveis de uma das 2 equações e substitui na outra. Perfeito. As 2 equações, na minha opinião, são chatas de resolver, porque as duas têm aquele... A primeira tem aquele menos 400 e a segunda tem aquele menos 800 que é chato, porque ele vai ficar uma equação grande. Então pega de 400. Então. Tá bom, isso. Então, tanto faz qual que eu vou escolher. Vamos pegar, então, a primeira que tem o 400. Vocês querem isolar o FAB ou o BC? Ah, deixa o FAB. BC isolado, porque ele tá positivo já. Isso, boa. É. Boa sugestão. Vamos deixar o BC quietinho aqui. O BC com cosseno de 45. E o resto a gente vai passar para o outro lado, trocando o sinal. Também sou favorável a trabalhar assim. De o que está positivo, você já deixa quieto lá. Então, ó, o FAB, ele está negativo, então passa positivo. FAB vezes cosseno de 53 e 13. E o 400 está negativo, passa positivo. E agora, o que eu faço? Vai passar um dividindo pelo outro. Isso. Então, o cosseno de 45 está multiplicando, ele vai passar dividindo tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, FAB vezes cosseno de 53 e 13, mais 400. Vou abrir e fechar um parênteses nesse termo aqui, para mostrar que o cosseno de 45 vai dividir toda essa galera. Então, ó, como ficou uma equação meio grandinha, meio chatinha. Então, a gente vai substituir essa equação. Se a gente pegou a primeira, a gente tem que substituir na segunda equação, certo? Sim, senão vai Então, dar vai na ser mesma. aqui, ó, o FBC vai ser substituído aqui. Então, no lugar desse FBC ali da segunda equação, vai entrar aquela coisa arada. O resto a gente repete. Então, o que a gente tem para repetir? Menos 800 mais FAB, estou repetindo a equação ali, vezes seno de 53 e 13. E aí, agora sim, no lugar desse FBC, vamos colocar lá. Opa, tem um sinal de mais ali. Mais FAB vezes cosseno de 53 e 13. Mais 400. Fecha o parênteses aqui, coloca lá o dividindo cosseno de 45. E aí a gente continua. O que tem aqui? Multiplicado por seno. Tudo isso aqui. Deixa eu apagar esse sinal de dividir, está muito grande. Vou deixar um pouco menor. Acho que agora começou a chover aqui, hein? Bom, vezes seno de 45. E acabou a equação. Para fechar aí, porque a gente não vai conseguir terminar de resolver esse exercício, mas vocês façam em casa depois, na casa de vocês, que vocês já estão aí. A gente só tem agora incógnita nessa equação o FAB, certo? Uhum. Beleza? Então, ó, uma diquinha aqui, ó.
Se bater lá na calculadora, seno de 45 dá 0,707 tralalá. Cosseno de 45 também dá 0,707 tralalá. É o mesmo número. Então, eu posso cortar esse cara com esse cara. Como se fosse 2 divididos por 2, dá 1. Mas no caso é 0,707 blá, dividido por 0,707. Então, corto, tá? Posso fazer essa marotice aqui. Vai facilitar a nossa vida. Então, só vou dar uma acelerada aqui para a gente isolar esse FAB. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir o 800, vou repetir esse FAB vezes 153,13. E agora, o que a gente ficou aqui nesse termo? Ficou com mais FAB vezes cosseno de 53,13 mais 400 igual a zero. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Beleza? Então, vamos juntar os termos. Tem lá, menos 800 mais 400. Quanto que dá? Menos 400. Menos 400. E aqui, ó, note que o FAB, eu tenho FAB aqui e FAB aqui. Então, vamos deixar ele em evidência. FAB multiplica, então, bom, ele está multiplicando aqui no primeira situação, vezes seno de 53,13, mais, por causa desse sinal de mais aqui. A segunda situação, ele está multiplicando por cosseno de 53,13. O que eu posso fazer? Passa esse 400 por outro lado. Então, e o resto repete. Então, ao invés de repetir, que já estou com um pouco de pressa aqui para fechar, vou pegar esse cara, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aê. Vou fazer isso aqui também. Né? Ver se dá certo, né? Senhora, não é... Os dois são cosseno de 45. Ah, tá. São... Um é seno, outro é cosseno. Olha que bom, eu peguei a ferramenta, agora não consigo voltar. Ai, que sacola. Ih, se tivesse escrito, tava melhor. É, se eu tivesse... Vou copiar aqui, acho que vai dar certo. Não copia, cara, se for. Ó. Ah, meu Deus, não consigo. Tá, então você já sabe, o 400 vai passar para o outro lado e depois, no final das contas, esse negócio que está entre parênteses vai passar para o outro lado dividindo. É porque eu não estou conseguindo selecionar a ferramenta de novo. É, vai dividir os 400, né? Isso, todo aquele termo entre parênteses. E aí você vai chegar no resultado, tá? Então, imagine lá, tem 400 divididos por, abre parênteses, 153,13 mais cosseno de 53,13. Tentem fazer o cálculo lá, só desse termo que está entre parênteses. Quanto que dá? 1,4. 1,4. Então, agora faz 400 divididos por 1,4. 285,714. Isso, então esse é o resultado da força B. Beleza? Circula lá, bonitinho. Para você achar a força BC, é só substituir nessa equação ali que tá toda bonitona ali, com um retângulo, que eu não consigo, acho que nem mostrar para vocês qual é a equação, com o mouse que não tá com a canetinha. Substitui lá e acha o FBC. Vejam se vocês conseguem achar. Eu vou calcular o FAB para conferir que isso está certo. Opa, deixa eu aumentar aqui para vocês substituírem no FBC. Quanto que deu o FAB antes? Meu 285. Isso, perfeito. Tá lá, ó, 28571. Agora, substituindo lá em cima no FBC, quanto que dá o FBC? Pera aí. Alguém calculou, gente? Calma aí. Calculando. Eu confio na resposta do Adrian, que ele falar também tá certo. Ó, vai lá, Adriano. Ó, fé. A galera botando em você, hein?
Eu tô botando em você. Vocês estão ouvindo a Não tá chuva aqui? ninguém tá botando nada em mim, não, velho. Tá maluco. Sai fora. Porra, mano, sai dessa. Alguém Meu falou Deus, aí o ó. resultado? Não sei, eu tô botando no ar. Calma. Não, ninguém tá colocando em mim, calma aí. Eu não ouvi, acho que o Matheus estava falando alguma coisa. 408,11? Muito obrigada. É o Matheus Eu que tá eu falando? botei no Matheus agora. Ainda bem, né? Colocaram no Ah, aí Matheus, hein? bota não, velho. Olha lá, ó. 808,12, É. tá bom? Então, Exato. esse é o valor das duas forças. Para você calcular a próxima força, é só escolher um nó ali. No caso, o mais fácil é o A ou o C? O C. O C? O C, porque ele tem só uma reação de apoio. Aí você vai calcular Boa. de boa ali a força, pelo somatório de força em X, você vai calcular aquela força C. Vocês estão Vou ouvindo a calcular chuva ou não nada pra estão? você. Não. Não. Não dá para ouvir? Não, agora começou a chover legal. Não dá. Bom, vocês podem calcular, mas é que eu não consigo escrever aqui para vocês. Caraca, Pera, a gente mano. não vai calcular não, relaxa. Como é que é? Hã? Também Não não. tá muito no pique de calcular não. Não, Ele quis então tá dizer bom. que não vai fazer nada. Mas vocês entenderam, né? Ficou claro aqui a resolução? Yes. Sim. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos encerrar a aula. E a nossa próxima aula é a nossa última aula de conteúdo. Beleza? Beleza, professora. Tá acabando Mês que vem. o semestre. Então é isso. Os resultados vai ser em Libra, né? Libra, eu escrevi É, Newton. Nem não escrevi, sei. né? Não deu tempo. Então. Não deu caneta aqui pra mim. Libra, tudo Libra, perfeito, bem observado. Muito obrigada, gente, por participar da aula. Curti bastante, espero que vocês tenham tido mais afinidade com esse conteúdo, pelo menos ter achado ele mais Primeiro fácil. conteúdo fácil, né? Depois que a gente entrou no segundo semestre. É verdade. Tá louco. Esse foi o mais... O da aula passada também foi fácil, mas eu acho que esse também é bem tranquilo, porque ele traz aquela memória aí que a gente trabalhou bastante no primeiro bimestre. Tchau, gente. Boa Isso, noite. Leque, tamo Até junto. segunda-feira. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Abraço.